Glória a Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Nessa noite, quero fazer uma leitura da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 5, no versículo 12 ao versículo 16. Glória a Deus. Gostaria de mostrar para você, amado, o que Jesus pode fazer na vida daqueles que se encontram sem esperança alguma dos seus problemas. Amém? Vamos meditar agora nesta palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Amém? Que diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra veio a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, ela faz a mim e a você entender como acontece o milagre de Deus na tua vida. O milagre de Deus não vem por meio de caridade, por meio de votos, por meio de sacrifícios. Não. O milagre de Deus vem por meio de um só nome, que é o nome santo de Jesus, seu Filho amado. Essa dádiva veio exclusivamente de Deus para os homens, ou seja, para a humanidade. Talvez nesses dias alguns entendem que vai alcançar a cura, o milagre, por meio de sacrifícios, de caridade ou boas obras, entendendo que isto resultará na cura de uma enfermidade ou de uma libertação de um vício e etc. Muitas coisas são pensadas quando se trata de regeneração, de mudança. A Bíblia começa a nos fazer entender, nessa leitura de Lucas capítulo 5, no versículo 12 ao 16, que agora Jesus, ele estava ali na cidade. Jesus estava fazendo o
que de sempre fez: pregar o reino de Deus na terra, a salvação em seu nome. E agora aparece esse leproso, da qual chega até Jesus e ele se prostra diante dele, dizendo: Senhor, se quiser, bem pode limpar-me. O verbo, ele é bem objetivo. Se quiser me limpar, bem pode. Ou seja, ele tinha ali a convicção, a certeza de que Jesus pode fazer, poderia e fez o que ele queria. Sabe, o importante da vida dos que estão enfermos, dos que estão com suas enfermidades, não é olhar para a figura do sacerdote, mas sim para a figura de Jesus Cristo. Aleluia! Porque Jesus, louvado seja Deus, ele chega e só dá uma palavra para aquele leproso, que se encontra no versículo 13: quero ser limpo. Ou seja, Jesus, ele não falou muito, ele só ordenou: eu quero ser limpo. Ou seja, eu quero que tu seja limpo. E aquela lepra, ela foi extirpada, tirada do corpo daquele homem, como um passe de mágica, da qual nós vemos hoje, né, em alguns programas, né, de truque aí, humorístico na televisão. No passe de mágica, aquela lepra sumiu do corpo daquele homem. Mas isso não foi mágica, isso foi poder de Deus em Jesus Cristo na vida, aleluia, do santo de Israel, quando ordenou que o leproso fosse limpo. O leproso, ele se prostrou, ele foi até o profeta. Uma das regras para sermos libertos de nossas enfermidades, de nossas doenças, de nossos problemas, é ir até o santuário, é ir até o sacerdote, é buscar a palavra de Cristo. Aí começa a acontecer o reboliço no céu para chegar até a terra. Porque é assim que acontece na vida daqueles que se entrega a Jesus e vive no mundo espiritual. Um leproso é um leproso. Diz a Bíblia, amado, que Jesus ordena a ele que ninguém o dissesse, mas vai e mostra-te um sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Essa passagem, ela é muito forte, né? Essa passagem, ela nos faz entender, aleluia, que havia uma oferta destinada a tais milagres, né? A tais curas, porque o povo era grato a Deus quando acontecia um milagre da parte de Deus na vida do necessitado. Então era comum aquela pessoa, ela ia até o altar
e cumprir a lei, da qual Moisés ordenou aos filhos de Israel. Mas hoje, amado, hoje é diferente. Hoje o negócio é muito mais diferente do que você deixar ofertas, sacrifício no altar. Hoje, sabe, o negócio é mais profundo. Porque uma vez, aleluia, que o Senhor te cura, Ele diz para você não proceder mais de maneira errada, para que não venha a suceder coisas piores, como Ele falou para aquela mulher ali, samaritana, como se encontra ali no Evangelho de João, no capítulo, louvado seja Deus, de número 5, glória a Jesus. Sabe? Porque quando, aleluia, louvado seja Deus, Jesus estava ali passando por aquelas terras, manto de mistério. Aconteceu um episódio, né? Da qual muitos ficaram sem entender. Aleluia. Que as palavras de Jesus, ela foi uma só. Capítulo 5, versículo 38 e 39. Jesus falou assim: e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não crê de vós. Examinais a Escritura, porque vós podais ter nela a vida eterna. São elas que de mim testificam, ou seja, algumas pessoas, aleluia, elas têm que testificar na Escritura o que realmente se pede, o que realmente é ali, sabe, exigido. Porque quando a mulher samaritana, ali no capítulo 4 do Evangelho de João, ela estava, louvado seja Deus, esperando, louvado seja Deus, alguém ali pegando água, e quando ela se depara com Jesus, ela recebe palavras reveladoras, da qual muitos, aleluia, creram depois daquela mulher, quando ela anunciou o quê? As suas palavras. E não é diferente com o leproso. O leproso, ele ouviu bem o que Jesus falou para ele. Vai, mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Qual é o testemunho que você está dando em relação da obra de Deus na tua vida? Qual o testemunho que você está apresentando para aqueles que te observam, que você, aleluia, é grato a Deus pelo que Ele fez e o que está fazendo na tua vida? Porque é só o sangue, sabe, que nos cobre, que nos livra e que nos purifica de todo o que? Pecado. Então entendemos e sabe que agora Jesus, Ele quer que tu fica limpo, que você fica bem, que você fica sem estar enfermo. Jesus quer, aleluia, saúde na tua vida. Mas para isso é importante você ir até a Cristo no
lugar aonde que ele se encontra, no lugar aonde que ele é adorado, no lugar aonde que ele é falado. Aleluia. Este homem, quando ele parava na sinagoga, ele ficava ensinando a palavra de Deus para aquele povo que estava oprimido, aquele povo que estava escravizado, injustiçado, naqueles dias do Império Romano, da qual aprisionava todas as nações. Então agora Jesus está ali, falando do amor de Deus para aqueles que creem em seu nome. Quero dizer para tu nesta noite, que não basta você só ouvir, você tem que dar testemunho, você tem que, aleluia, fazer aparecer as tuas obras. Louvado seja Deus. Certamente esse leproso foi oferecer ali a sua oferta, né, de purificação. Louvado seja Deus para o sacerdote, porque aleluia, naqueles dias, sabe, era comum ser realizado desta maneira, se proceder desse jeito. Mas hoje o negócio é diferente. Hoje o negócio é mais profundo. Você precisa, aleluia, se arrepender dos seus pecados. Precisa confessar ele e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e viver uma vida, aleluia, nos ensinos de Cristo. Porque você não é, aleluia, criação para a perdição, mas você é uma criação para a regeneração da salvação em Jesus Cristo. Jesus enviou seu Filho, elaborou esse plano exatamente para regenerar você do pecado, da condenação eterna. E nessa noite, sabe, eu quero dizer neste lugar que muitos estão, aleluia, duvidando do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que já foi condenada pelo médico, pela medicina, por todos os especialistas. Deus, em seu Filho Jesus, ele é poder do céu. Quando ele quer tocar e curar, ele cura. Aleluia. Não existe impedimento, não existe barreira. Ele é o Deus que quebra todas as barreiras e impedimentos. Aleluia. Então nessa noite, aleluia, glória a Deus, eu quero te convidar você, amado, a não ficar preso nas suas imaginações, nas suas, aleluia, ficções. Creia no nome de Jesus. O único Deus verdadeiro pode te curar dessa enfermidade. Essa doença, ela é impossível para os médicos e para a medicina, mas para Deus ela tem solução. E nós precisamos, aleluia, somente ir até Ele, fazer como o leproso fez, se prostrou diante de Jesus. Ele foi até Jesus, e quando ele recebeu a cura dele, ele foi até o sacerdote ali apresentar. Louvado seja Deus, aquele que foi determinado por Moisés na lei. E nessa noite eu quero, aleluia, desafiar você, aleluia, a chegar até Jesus por meio da fé em seu nome, entrando por essas portas e clamando por justiça e por juízo. Ele é o Deus que derrama sabedoria, derrama entendimento. Ele é o Deus que nos mostra aonde mora a luz, e nele não há treva. Que nessa noite cada um seja abençoado, cada um seja edificado em nome de Jesus. Porque no nome de Jesus, toda barreira, todo impedimento, toda malignidade cai por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus.
estarei orando, dando término esta noite, nesta reunião, e agradecendo a Deus por mais uma reunião neste lugar e bendizendo o santo nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus poderoso, Deus santo, nesta hora, muito obrigado. Ó Deus, venha a cada dia passear neste lugar, tocando nas doenças, nas enfermidades, nas vidas presas pelo pecado. Ah, Senhor, que Tu a cada dia venha nos alimentar com o Seu Espírito Santo da verdade, por meio da fé em Teu nome. Venha nos saciar a cada dia da sede, venha a cada dia nos amadurecer. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por esta hora, por este momento. Venha visitar os fracos, os doentes, os oprimidos, aqueles que se encontram no vale, meu Deus, da perdição. Ah, Senhor, no nome de Jesus, que Tu venha, meu Deus, transformar o lunático, o oprimido, o atribulado. Meu Deus, nós cremos no Teu nome, na Tua palavra. Acredito, meu Deus, que Tu é o Deus do milagre. Aleluia. Tu prepara tudo na hora certa e no momento certo. Encha-nos a cada dia com a Tua presença, com a Tua virtude do Altíssimo. Eita, mano, Senhor, vem a cada dia, aleluia, nos, Senhor, dar autoridade em Teu nome, para expulsar os demônios, as doenças, toda lepra, toda enfermidade, toda maldade. Ah, Senhor, que não seja o nosso querer, mas o Seu querer. Aqui de cada baceia de come de har. Alô, meu duri rebe, caçuria de rai, de comanai. É, meu Deus, que caia por terra todo impedimento, toda barreira, toda treva contra o Teu povo, contra a Tua igreja. E que o Teu nome venha ser cada dia glorificado neste lugar. Senhor, que o Senhor continue visitando os lares de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas que se encontram nesta hora, meu Pai, aí, pego pelo vírus, pela enfermidade. Ah, Senhor, que Tu venha tocar dos pés à cabeça, tocar por dentro e por fora, tocar na carne, no sangue e nos ossos também. Toca, 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 meu Deus, e tira toda malignidade, toda enfermidade, toda doença, e que o Teu nome seja glorificado. Eu digo que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado por esta noite, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo, o amor de Deus derramado em todos os corações, eu digo amém. Encerra essa reunião e que Deus venha estar abençoando a vida de cada um que está ao alcance da minha voz. Amém?